Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, no nosso encontro com André Luiz. Convidando os nossos amigos do plano espiritual maior, pedindo a eles que estejam junto conosco mais uma vez nessa noite, no nosso estudo, no nosso aprendizado. E assim nós vamos acompanhando a nossa querida amiga Carrie na prece inicial. Take a deep breath in, and as you exhale, settle comfortably into your seat and open your heart to the studies that we'll be reading, to the community that we're building within Spiritism, opening up to our mentors and guides who are always present, lovingly guiding us through our lives. We offer great gratitude to our guides, to our teachers and mentors, to our community in helping us continue with our personal growth and development, our awareness in how to be open-hearted and loving and compassionate toward all beings in this life. And we ask for your patience and your grace as we walk our paths in this life. We ask for your blessings as we continue our studies here and in whatever other Spiritist groups we may be involved in. We offer great gratitude for all of that support and guidance. And so it is. Graças a Deus. Obrigada, Carrie. Hoje o capítulo da gente é um capítulo 10 cheio de detalhes. É um capítulo longo, que acaba dando muita informação. Então, para quem não teve tempo de ler esse capítulo, ou mesmo para quem já leu, eu recomendaria que leia de novo, leia com cuidado, com atenção, por causa da quantidade de informação que está contida nesse capítulo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é a responsabilidade, o trabalho, a complexidade que está envolvido aí numa sessão de materialização. No passado, as sessões de materialização eram muito mais comuns. Por quê? Porque era necessário acordar a humanidade no aspecto da espiritualidade, da existência da espiritualidade, da existência de algo a mais do que o terra-terra que a gente tem hoje. Então, a gente viu no passado casos de efeitos físicos no começo do espiritismo, na época de Allan Kardec, né, metade de 1800. Então, a gente viu núcleos na Europa, núcleos nos Estados Unidos, em que existiam esses tipos de fenômenos de efeitos físicos. Depois, a gente percebeu que à medida que a consciência espiritual das pessoas foi aumentando, que não havia tanto a necessidade desses fenômenos acontecerem. Que mais importante era o estudo, o aprendizado, né? A mensagem muito consistente de Allan Kardec, falando para a gente a importância do nosso crescimento moral, do nosso estudo contínuo, da importância da nossa prece, da qualidade do nosso pensamento, né? Bom, hoje a gente sabe de alguns casos aí, ainda que acontecem esses trabalhos de materialização, mas eles não são tão comuns como eles eram antes. A gente sabe, inclusive, que o ex-presidente da FEB, da época do Chico mesmo, que tem um livro especificamente que fala sobre materialização, que é muito bom, mas eu vou estar passando para vocês depois algumas sugestões de leitura também. Bom,
Então, o que a gente viu aí nesse capítulo? O primeiro é, além da complexidade disso, a gente vê o gabarito dos espíritos que são envolvidos numa sessão como essa. Então, espíritos de uma ordem muito mais elevada, de muita experiência, então não só que conhecem muito bem como manipular o fluido vital, o ectoplasma, usar os fluidos da natureza, higienizar o ambiente, reorganizar a matéria que é exprimida pelo fluido, pelo ectoplasma, pelo magnetismo animal do médium, mas também que tem um conteúdo moral de altíssima qualidade. Outra coisa que a gente percebe é que num trabalho como esse, o preparo do ambiente é muito grande. Não só no aspecto de desinfetar, que ele fala, inclusive usando o ozônio, né? A gente sabe disso, a gente usa o ozônio para limpar a água hoje em dia. Pensando nesse livro que foi escrito metade de 1900, né? Então é impressionante a gente ver a quantidade de detalhe, de informação que é dada. Além disso, eles fazem essa corrente magnética que se estendia a 20 metros do perímetro da casa. Gente, a hora que a gente pensa nisso, o que significa uma corrente de espíritos elevados ao redor do perímetro da casa se estendendo a 20 metros, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa corrente de seguranças que envolve um presidente da República, a gente vê a magnitude, o trabalho, a intensidade, a quantidade de pessoas que é envolvida. Então aí dá pra gente entender. Então, além de terem esses seguranças espirituais, ainda tinham outros grupos de espíritos elevados tomando conta da reunião, não só pela harmonização do ambiente, pela higienização do ambiente, mas pelo equilíbrio dos médiuns e também para que houvesse aí a proteção da médium em si, né? Bom, por que isso tudo? Porque eles não confiam na gente. E André Luiz, a gente vê no livro, comenta isso. Porque eles não têm certeza da qualidade do que vai ser entregue pelos médiuns. Médiuns quem? Eles? Não, médiuns nós. Médiuns que vão para um trabalho despreparados, desequilibrados, pensando em bobagem, que na hora que está fazendo a prece inicial, como no caso da Kelly, está pensando no problema que aconteceu durante o dia, no jantar que não foi servido, na casa que está desarrumada, no problema do trabalho, ao invés de pensar no que está sendo rezado, né? Só que nesse caso, nesse trabalho especificamente de materialização, o risco que se coloca a médium, que é a médium de efeitos físicos, e também ao grupo de espíritos que está aí fortalecendo a médium é muito alto. E quando ele fala desse risco, o que a gente aprende nos livros é que o risco é tal que, dependendo de como pode ser a desestabilização, o desequilíbrio, pode inclusive acontecer o desencarne do médium no momento de uma materialização. Então, quando ele fala que os efeitos podem ser funestos, podem ser realmente muito ruins, como terminar aleatoriamente ou interromper a encarnação do médium, né? Outra coisa que é importante, isso a gente vem falando muito em relação aos estudos de André Luiz, é que quando a gente estiver estudando, não é para a gente ficar pensando na pesquisa científica, não é para a gente ficar pensando, puxa vida, mas ele pegou e manipulou o ectoplasma e formou aí uma garganta com as cordas vocais e com todos os detalhes. Não é para a gente ficar olhando para o lado científico. O objetivo que a gente está estudando André Luiz, o objetivo da gente ter todo esse material ao nosso alcance hoje, é o quê? É a nossa reforma íntima.
É para a gente olhar para essas verdades que estão sendo aí mostradas pelo André Luiz e ter o quê? Primeiro, ter esperança no futuro. E a gente pensar, puxa vida, o que está acontecendo agora é produto, é o efeito de causas anteriores. Eu estou na casa certa, na família certa, no trabalho certo, com os amigos certos, no corpo certo. O outro aspecto é, se eu passo por dificuldades, o que é que pode ser feito? Quais são os instrumentos, as ferramentas que eu tenho ao meu alcance? Por exemplo, a oração, o estudo, o trabalho. A gente vê aí que isso está no Livro dos Espíritos, que todo esforço produtivo é trabalho. Eu não preciso estar tendo um trabalho remunerado, né? Às vezes uma conversa amiga, construtiva, isso é um trabalho. E o terceiro aspecto que a gente precisa pensar, então, a esperança, o aprendizado, é a nossa reforma íntima, é chamar a nossa atenção para que nós nos conheçamos. Esses médiuns que a gente está vendo nesse trabalho somos nós. Eu vou repetir. Muitas vezes a gente chega no centro espírita, a gente saiu de casa brigado com o marido, com o filho, chutou o cachorro. Como é que a gente vai entrar num trabalho? Numa qualidade mental e espiritual como essa? A gente não pode fazer isso, né? Então, como a gente comentou, as sessões como de materialização hoje são raras. No Brasil, a gente conhece a Mulher do Algodão, que faz essas sessões, realmente, ela não é espírita kardecista, mas é uma pessoa que é bem conhecida no Brasil, que faz esses fenômenos para dezenas de pessoas. Nesse caso, o que a gente vê é, da mesma forma como a gente viu com Jesus, o trabalho começando dentro de um lar, né? Muitas vezes esse trabalho pode ser dentro de um centro espírita, nesse caso, usando o lar da pessoa como aquele oásis, como o templo. A gente lembrando que a nossa casa é um templo. A gente não precisa ir no centro espírita, né? A gente pode trazer esses benfeitores espirituais para o nosso lar. Como é que a gente faz isso? Através da nossa conduta, através do nosso equilíbrio, através do nosso trabalho, né? E cada vez que a gente faz isso, a gente está protegendo cada vez mais o nosso lar. Toda vez que a gente doa, nós somos os maiores a receber. E a gente vê isso com a médium. A médium é tratada, ela passa por uma faxina que vai de toda a parte digestiva dela até a parte nervosa. Então é como se ela estivesse tomando um banho de luz. Ela entra na sessão de materialização, na sala ela sai rejuvenescida, né? Isso acontece com todos nós no momento do trabalho espírita. E é por isso que muitas vezes a gente vai no centro e a gente sai reconfortado, mais leve, mais tranquilo, sereno, né? Por quê? Porque eles ajudaram a gente acha que a gente está doando, que a gente está fazendo, mas nessa sessão a gente vê que o trabalho dos encarnados é mínimo em comparação com o trabalho da equipe de desencarnados. Inclusive, a gente vê que pela má qualidade de um dos médiuns, não só eles têm que insular a casa inteira, né, preparando para a sessão, mas esse insulamento também acontece com esse médium específico. Por quê? Porque ele abusou da bebida. Mas e se não fosse bebida? E se fosse comida? Mesma coisa. E se fosse sexo? Mesma coisa. E se fosse mau uso da palavra? Mesma coisa. Então, a nossa qualidade mental, o nosso físico vai estar emanando esses fluidos positivos ou negativos que acabam por alterar o nosso ambiente. No caso do álcool, a gente sabe dos malefícios do álcool. Isso já é conhecido pela ciência, que a gente não pode beber demais, que faz mal para a saúde,
que a gente pode estragar o nosso fígado, o nosso estômago, o nosso rim, o nosso tudo. E mesmo assim a gente faz. Da mesma forma a gente faz com comida. Da mesma forma a gente faz com o mau uso da palavra. Quantos de nós não usamos mal a nossa palavra? A gente usa palavrão, a gente reclama o tempo inteiro, a gente só enxerga os defeitos, os problemas, então a gente impregna a nossa conversação de uma forma pesada, ruim, né? Agora, o que esses mentores fazem? Em vez de reclamar, em vez de desistir, eles abraçam esses médiuns, eles nos abraçam, falando, puxa vida, são crianças espirituais, são ignorantes, eles não são maus. Nós não somos maus, nós somos ignorantes. Mas, dentro desse limite, eles têm que trabalhar para quê? Para manter a qualidade, preservar a saúde da médium e também o equilíbrio do mentor, do Alencar, que vai estar aí sendo materializado no meio da sessão. E por quê? No momento da prece inicial, né, prece inicial, semelhante ao que a gente faz todas as vezes, em todo começo de trabalho espírita. Como cada cabecinha estava aí focando num canto, em vez de pensar no que está sendo feito na prece, eles dão a sugestão de música. E a gente vê essa ideia da música, é uma ideia muito boa. A gente vê sendo usada em várias igrejas. A gente vê professores usando a música para trazer a atenção dos alunos, né? E o plano espiritual usa isso. Por quê? Porque eles pensam assim, é melhor você não pensar, porque o que você está pensando está atrapalhando, em vez de ajudar. Então vamos fazer a prece cantada. E aí deixa que nós, espíritos que estamos aí gerenciando a sessão, a gente cuida do resto, né? E aí a gente fica pensando, puxa vida, mas e aí? Significa que aquela médium é a única especial, ela tem um talento especial, ela tem uma faculdade especial? Não. Todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. Eu vou repetir. Todos nós somos médiums. Médiums de entidades elevadas e menos elevadas. O tempo inteiro. Nesse caso, a faculdade de efeitos físicos é uma faculdade que está mais ou menos desenvolvida em todos nós. E o que a gente aprende aqui com André Luiz é que, à medida que a gente conseguir elevar a nossa qualidade mental, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai conseguir, inclusive, materializar Jesus, como aconteceu com os discípulos. Mas é claro que hoje a gente não consegue comparar a nossa qualidade, o nosso nível evolutivo, com os dos discípulos, né? Mas um dia a gente chega lá. Nós aí, como trabalhadores, a gente está, dos 12 apóstolos, desculpa, nós somos discípulos de Jesus, trabalhando, né, na nossa seara evolutiva. Como eu comentei com vocês, existem muitos livros sobre materialização. Tem esse do ex-presidente da FEB, que chama Vantuil de Freitas, da época do Chico. Mas além deles, tem essa lista que eu passei para vocês. O primeiro lugar para a gente olhar, se a gente quiser aprender um pouco mais sobre mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, sobre essa interseção entre o plano espiritual e o plano espiritual, o livro para ser usado é o livro dos médiuns. O livro dos espíritos também tem muita informação que pode ser dada, né, em relação aos tipos de mediunidades e o grau evolutivo dos espíritos. Além deles, do lado esquerdo, que eu coloquei aqui, foi uma lista de livros que falam sobre materialização. Então, tem do Gabriel Delany, A Alma Imortal, do professor Herculano Pires, que era da FESP, né?
existem alguns específicos que eu listei, e a gente vai ver, à medida que a gente continua aí estudando a coleção de André Luiz no mundo espiritual, a gente vai ver exemplos de materialização, não só nesse livro, mas a gente já tinha visto, inclusive, de materialização, de transfiguração no nosso lar, né? Mas a gente vai ver também de materialização no livro Libertação, no livro Domínios da Mediunidade e na Evolução em Dois Mundos. Então, tem muita literatura aí que a gente pode procurar e aprender, saber mais. Mas lembrando que o ponto aqui não é o fenômeno. O objetivo aqui, que ele termina, é que muitos de nós entramos aí em qualquer tipo de estudo de uma forma muito egoísta, muito primária, muito imatura, sem levar em conta a profundidade do estudo que está sendo feito, né? Então a gente vai despreparado, a gente vai pensando em problemas, a gente traz lixo para dentro do centro, nesse caso, traz lixo para dentro da sessão espírita. Então, esse é o ponto mais importante aqui desse capítulo, é perceber a interferência mental, a interferência do pensamento, a interferência do comportamento na ação positiva que o plano espiritual, do trabalho do plano espiritual, né? Outra coisa que eu queria lembrar é a gente ver que eles fazem a captação do magnetismo, não só do magnetismo, né, do ectoplasma, magnetismo animal do médium, mas também o magnetismo, o fluido que existe na natureza. E eles também cuidam da higienização do ambiente. Então, a gente vê aí essa triangulação do plano espiritual para haver uma boa qualidade do trabalho, né? Então, quando a gente estiver fazendo esse estudo, a gente pensar também que por um momento, mesmo que seja esses 30 minutos, que são super curtos durante a semana, a nossa casa se torna um centro espírita. Ela é visitada por espíritos, e a gente precisa respeitar isso. E como é que a gente respeita? Respeita através dos nossos pensamentos, do comportamento, do nosso preparo para esse tipo de estudo, né? A seriedade que é tratado. Porque a gente sabe que se o nosso número de encarnados no caso, nós somos 6 hoje, o número de desencarnados normalmente é 7 vezes mais. Então, a gente saber que a nossa disciplina, o nosso trabalho, a qualidade do nosso pensamento vai estar impactando não só nós mesmos, mas todo esse grupo, né? Então, para refletir, eu escolhi aqui um texto do capítulo que fala: é verdade que você, no mundo, André, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Porque o André pergunta, mas puxa vida, foi tanta movimentação, tanto esforço do plano espiritual, e esses encarnados não perceberam 1/10 do valor da bênção que foi essa sessão. Vale a pena? Imagina eles olhando para a gente, será que vale a pena vir aí nesse estudo que é feito toda quarta-feira, às 7:30 da noite? Aí a resposta: mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo. Recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, o que ele está querendo dizer é que todo o bem que é feito não se perde. Então, apesar do nosso aprendizado de André Luiz ser mínimo, percentualmente, ao que devia ser, o meu, o de cada um de nós, é muito menor do que podia ser. Por quê? Por causa da nossa imaturidade espiritual. Isso tudo é semente que está sendo colocado dentro de nós mesmos como espíritos eternos. E que um dia essas sementes vão florescer, né? Então é para a gente pensar qual é a qualidade do solo que eu estou colocando dentro do meu coração. Quando eu venho para um preparo,
Como é que eu me preparo para um estudo como esse, né? Para um trabalho como esse. Percebendo a seriedade do plano espiritual. Bom, a gente tem 5 minutinhos para comentar. Alguém tem alguma pergunta? Esse capítulo, de novo, Karina, você comentou até a gente vai fazer esse capítulo uma vez só, em 2 vezes, porque realmente tinha muito conteúdo. E se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode continuar a conversa por WhatsApp. Algum comentário? Vou fazer. Tá dando para me escutar? Tá? Dá sim. Uhum. É realmente bastante complexo esse livro, você tinha falado desde o começo, né? E a cada capítulo vem bastante informação, assim. E eu não sei, hoje eu olhei bastante pro Alexandre, e assim, me deu até uma frustração uma hora que eu fiquei, gente, eu tô tão longe do Alexandre, de chegar num nível desse, né? E eu tava até fazendo outro estudo também, eu fico durante o dia, eu fico escutando algumas palestras. E agora eu não tenho a pergunta aqui, mas é uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, né? Se todas as pessoas podem vencer as tendências negativas, né? E a resposta é que sim. E daí ele fala, né? Tem uma resposta um pouquinho mais elaborada, você deve saber melhor que eu, é que eu não tô com a pergunta aqui agora. E aí ele fala, com o mínimo esforço, né? Com um esforço insignificante. Alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errada. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, eu tô tão distante ainda do Alexandre, mas se eu quiser, é um esforço que pra gente parece ser muito, mas que se você olhar aí dentro dos milênios, igual a história da semente plantada há milhares de anos atrás, faz a diferença, né? Então, e é um esforço pequeno, se for comparar a nossa eternidade, né? Então, é interessante isso que você falou, né? Porque, primeiro de tudo, a gente precisa saber que a gente precisa consertar. Porque muitas vezes a gente nem sabe do problema. A gente não tem o que a gente fala em inglês de self-awareness. Eu não me conheço a um ponto que eu não sei das bobagens que eu faço. Eu não sei que eu grito, eu não sei que eu desrespeito, eu não sei que eu maltrato, eu não sei, enfim, que eu bebo demais. Então, essa conscientização, né, o que a gente viu, como está no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos, como o sábio da antiguidade falava, o primeiro passo é conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a primeira coisa é essa, esse autoconhecimento. Eu presto atenção quando eu sinto alguma coisa, qual é a qualidade desse sentimento? Qual a qualidade desse pensamento? Como é que eu entro? Porque a gente vê aí claramente, gritante nesse capítulo, o que a má qualidade de pensamento faz no ambiente. É pegar o lixo, o caminhão de lixo e jogar lá no meio. Complicado. A gente faz isso em casa todo dia. Com a diferença que não tem os lixeiros para limpar, né? Nesse caso tem, um monte. E é tudo lixeiro de PhD, né? Nossa casa normalmente não tem esses lixeiros PhD. A segunda coisa é a vontade. Então, eu sei que eu sou egoísta. Eu sei que eu sou orgulhosa. Eu sei que eu sou impaciente. Eu sei que eu não consigo perdoar. Aí vem o segundo aspecto, que é eu quero mudar. Porque normalmente a gente quer mudar o outro. Mas pela dificuldade que a gente tem de mudar a gente imagina que é impossível mudar o outro. O outro só vai mudar se quiser. Ele não consegue nem mudar a gente. É difícil mudar a rotina da hora que a gente acorda para a hora que a gente vai dormir, para a hora que a gente come. Né? Quanto mais mudar esses vícios que estão aí impregnados no nosso perispírito por séculos, por sei lá quantas encarnações, né?
Então, primeiro é o autoconhecimento, segundo é a vontade. Eu quero mudar. Agora, só querer não é poder. Eu quero emagrecer, mas eu não paro de comer doce. Eu preciso colocar a ação. Eu preciso trabalhar. Então, eu coloco o meu conhecimento, combinado com a minha vontade, colocado com a minha ação. Adianta fazer 2 vezes por semana? É melhor do que nada. De repente eu não consigo eu não consigo ter paciência 5 vezes por semana, 7 dias por semana, mas eu consigo ser paciente 1 vez por semana. E aí eu vou exercitando essa minha mudança. E como ele está falando aqui, essa mudança é paulatina. Ela vem com o tempo, né? Então a gente ter também essa paciência conosco mesmo, né? A gente nunca querer que a gente vai acordar Alexandre, né, Karina, amanhã. Porque não vai. Minha mãe quer falar alguma coisa. Fala, mamãe. A nossa reflexão foi muito boa. Precisa aparecer? Não, só fica Precisa. Boa noite, queridas. Boa noite. A nossa reflexão foi muito importante. Realmente a Ana se desdobrou aí no estudo, na pesquisa. Tudo que foi colocado é muito importante, mas eu sinto que a lição maior que nós temos que aprender com esse capítulo é da grandiosidade da preparação do ambiente. Aí, no caso, na sessão de materialização, numa intensidade muito maior. Mas a gente registrar na nossa mente, no nosso coração, que quando a gente vai ao Joana de Ângeles, quando a gente participa de um grupo de estudos, que a gente precisa estabelecer sintonia com os benfeitores espirituais, eles vêm, eles preparam o ambiente, eles higienizam, eles dão passe espiritual na gente. Agora, eles fazem a parte dele, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, não nos permitirmos chegar no centro espírita, na aula de educação mediúnica ou numa palestra avulsa que a gente vai assistir, sem ter respeito por essa preparação, que é uma higienização, que é uma harmonização, e que a cada vez vai nos fazer ter mais equilíbrio, mais saúde espiritual. Agora, se a gente chega com um ar de piquenique, estabelece a sintonia, a gente que perde. Não só a gente perde, mas a gente atrapalha. Tá bom? Ok. E depois eu vou passar para vocês os comentários sobre o livro do Vantuil, que é um dos livros que mora no meu coração, mas agora o tempo não dá, então eu conto para vocês por que eu gosto desse livro. Manda um áudio pra gente no WhatsApp. Pois é. Faz a prece final pra gente? Tá bom. Então vamos partindo para a nossa prece final. Vamos mais uma vez unir o nosso pensamento, o nosso coração, agradecendo a Deus por esses doces momentos de espiritualidade, agradecendo a carinhosa presença e a proteção dos benfeitores espirituais. Vamos criando em nós nesse instante aquela receptividade imprescindível para que eles possam nos trazer aquele passe espiritual direto, aquela transfusão de energias positivas e luminosas que nos envolvem da cabeça aos pés, que nos colocam numa redoma protetora, a fim de que nós possamos ter equilíbrio, paz, alegria, saúde no decorrer de toda a semana, mas principalmente que sejamos fortalecidos no nosso sincero desejo de estudar, de crescer espiritualmente. Que assim seja, em nome de Deus. E assim, nós vamos agradecendo mais uma vez. E obrigada, meninas. Boa semana para vocês. Obrigada a vocês. A gente se vê na próxima semana.